galerinha, tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem o quadro de possibilidades, porque a gente vai corrigir agora as questões do quadro. Eu deixei vocês fazerem, expliquei antes, mostrei um quadro, um exemplo de quadro, e eu vi que muita gente, na hora que me mandou a foto, fez desenhado e fez um pouco desorganizado. Então, se você fez assim, e na hora de assistir o vídeo de correção viu que não organizou direito, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma folha, sulfite, uma folha em branco, ou no caderno, e vai fazer a correção. Quem quiser fazer no caderno, pode fazer. Então, coloca página tal, exercício 1, e aí faz a estrutura de novo no caderno, tá? E coloca na apostila que a correção está no caderno. Porque é uma forma da gente pensar as possibilidades, tá? Que a gente está trabalhando probabilidade, então a gente vai pensar a probabilidade com o quadro de possibilidades, com o diagrama de árvore, que a gente vai aprender hoje, e depois com o raciocínio lógico combinatório, tá bom? Então vamos lá? Vamos, né? Vamos, né? Não tem outra alternativa? Vamos lá, criançada. Então, a aula de matemática, a correção é das atividades de ontem, que começaram na página 92 e foram até a página 98. Então, primeiro, a correção das atividades da página 185, que eram sobre o que a gente já mostrou, que dos adesivos colados, que a Franciele ia levar dois cachecóis e 3 gorros. Então, 2 vezes 3 são 6 possibilidades. Então, quantas combinações Franciele pode fazer com seus acessórios? Então, 6 combinações. 2. Se Franciele levar 5 cachecóis e 6 gorros na sua viagem, quantas seriam as combinações possíveis? Então, 5 vezes 6 dá 30. Então, 30 combinações. Tá? Coloque bem certinho para não ficar confuso. Agora do livro de exercícios complementares, a partir do 92. Karina vai pintar a sua casa e para obter as cores da tinta que deseja, é preciso misturar uma base e um corante. Ela tem 3 tipos de base e 4 tipos de corantes disponíveis. Karina obtém uma cor diferente ao misturar uma base e um corante diferente. Construa um quadro de possibilidades de tinta que a Karina pode criar misturando uma base e um corante. Então, no exercício já mandava vocês construírem um quadro. O quadro era igual ao que eu fiz na aula anterior, do João. Lembra do João que tinha a camiseta e as calças? Então, coloca a primeira opção na coluna, então, corantes. Coloca uma opção na coluna, então, nesse caso, corante. E uma opção na linha de cima, no caso, a base. Então, tinha o corante 1, corante 2, corante 3, corante 4. Base 1, base 2, base 3. E depois a gente tinha que ver as possibilidades. Então, base 1 e corante 1, base 1 e corante 2, base 1 e corante 3, base 1 e corante 4. Assim a gente não se perde. Se a gente começar a desenhar, a gente acaba se perdendo. Então, usa a régua, quem não fez desse jeito. Pausa o vídeo, usa a régua, faz certinho para entender o raciocínio do quadro de possibilidades, tá? Então, a base 2 dava para ser base 2 mais corante 1, base 2 mais corante 2, base 2 mais corante 3, base 2 mais corante 4. Depois, base 3 e corante 1, base 3 e corante 2, base 3 e corante 3, base 3 e corante 4. Então, se a gente fosse contar, a Karina poderia obter 12 tintas diferentes com a mistura de base e corante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que a gente faz para descobrir
sem fazer esse quadro, a gente já consegue descobrir quais são as possibilidades. É só multiplicar o 3, que é os 3 tipos de base, vezes os 4 tipos de corante. Então, 3 vezes 4, 12. A escola hexágono vai mudar o uniforme dos alunos. Observe o quadro a seguir com as opções das peças do uniforme. Então, tem a parte de cima, que tem camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, regata, blusa flanelada e camisa polo. Na parte de baixo, tem a calça de algodão, calça de tectel, bermuda de ginástica e bermuda comum. Então, de novo, escolhe ou coluna ou linha para ser a parte de cima. Então, nesse caso, a coluna é a parte de cima e a linha é a parte de baixo. Então, coloca as opções da parte de cima e as opções da parte de baixo. E no encontro entre elas, vocês colocam quais são as combinações. Então, primeira combinação, calça de algodão e camisa de manga curta. Depois, calça de algodão e camiseta de manga longa, calça de algodão com regata, calça de algodão com blusa flanelada, calça de algodão com camisa polo, e assim vai com as outras. Como é que eu faço para fazer uma multiplicação para saber das possibilidades? Então, quantas possibilidades de combinação para o uniforme da escola hexágono? Então, os alunos terão 20 possibilidades de combinação para o uniforme. 4 da parte de baixo, vezes 5 da parte de cima. Então, 4 vezes 5 é 20. Em uma sorveteria, há os seguintes sabores de sorvete de cobertura. Então, tem sorvete de creme, chocolate, morango, flocos e crocante. Já de cobertura, tem morango, chocolate e caramelo. Então, escolhe coluna ou linha para colocar os sorvetes e o outro você coloca cobertura. Então, sorvete de creme, de chocolate, de morango, de flocos e de crocante. Cobertura, chocolate, morango e caramelo. Então, na onde eles se encontram, você colocaria as possibilidades. Então, sorvete de creme com cobertura de chocolate, sorvete de chocolate com cobertura de chocolate, sorvete de morango com cobertura de chocolate, sorvete de flocos com cobertura de chocolate, sorvete de crocante com cobertura de chocolate. Então, nessa coluna teriam todos com cobertura de chocolate. E nessa linha, todos os sorvetes de creme, com os 3 tipos de cobertura diferentes. Então, como a gente podia fazer isso em multiplicação? Quantas possibilidades um cliente tem para combinar um sabor de sorvete com uma cobertura? Então, tem 5 sabores de sorvete e 3 tipos de cobertura. Então, 5 vezes 3, 15. Então, os clientes terão 15 possibilidades de combinar um sorvete com uma cobertura. Júlia está planejando uma viagem, mas ainda não decidiu o destino nem seu meio de transporte. Ela pode escolher entre a fazenda, a praia ou montanha. Além disso, para chegar a cada um desses destinos, ela pode ir de carro, ônibus ou avião. Então, nesse caso, o quadro já estava quase montado. Já havia sido escolhido a coluna como local de colocar o meio de transporte e a linha como local de colocar o destino. Então, na onde eles se encontram, teria como ela ia fazer a viagem. Então, na primeira opção, de carro para fazenda, de carro para praia, de carro para montanha, ou de ônibus para fazenda, ônibus para montanha. Aí de avião, podia ir de avião para fazenda, avião para praia ou avião para montanha. Quantas possibilidades a Júlia tem para fazer a sua viagem? Então, podemos fazer uma multiplicação. Então, tem 3 meios de transporte e 3 destinos. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, serão 9 possibilidades. 5. Seu José, dono de uma doceria, está criando novos sabores de bolo de frutas. Ele usa 2 tipos de massa. Então, tem a massa branca e a de chocolate. E 3 tipos de fruta. Então, tem abacaxi, limão ou maracujá. Complete o quadro já estava montado com as possibilidades. Então,
ele colocou a massa, as duas opções, branca e de chocolate, e a fruta, abacaxi, limão e maracujá. Então, aonde se encontra é a junção dos dois. Então, massa branca com abacaxi, massa branca com limão, massa branca com maracujá, massa de chocolate com abacaxi, chocolate com limão e chocolate com maracujá. Quantas possibilidades o José tem para fazer os seus bolos? Então, tem 6 possibilidades. A multiplicação ficaria 2 tipos de massa vezes 3 tipos de fruta. Então, 2 vezes 3. Marina precisa decidir a cor e o acabamento que usará para pintar o seu quarto. Veja as opções que o vendedor da loja de tintas ofereceu. Então, tinha cor branco, bege, amarelo, verde e azul. E acabamento fosco, acetinado ou brilhante. Tá? Então, colocou a cor e colocou os acabamentos. Aonde eles se encontravam era uma possibilidade, cada uma possibilidade. Então, branco com acabamento fosco, branco com acabamento acetinado, branco com acabamento brilhante, bege com acabamento fosco, e assim sucessivamente. Cada um dos quadrinhos é uma opção, é uma possibilidade. Então, quantas possibilidades de escolha a Marina tem para pintar o seu quarto usando uma cor e um tipo de acabamento? Então, a Marina tem 15 possibilidades. Se a gente transformar isso em multiplicação, tem 5 tipos de cor vezes 3 acabamentos. Então, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 dá 15, tá? A Karina precisa escolher um modelo de caixa e de laço para embrulhar o presente que comprou para sua mãe. As opções que ela tem estão apresentadas a seguir. Então, tem 2 caixas, uma listrada e uma verde, um laço azul, um laço dourado, um laço rosa, um roxo, um vermelho e um amarelo. Então, quantas são as possibilidades? Então, eu tinha que preencher o quadro. O quadro estava sem a escrita. Então, vocês colocam laço e as opções de laço. Depois, caixas e as opções de caixa. Então, laço azul com caixa listrada, caixa verde com laço azul, caixa listrada com laço dourado, caixa verde com laço dourado, e assim foi. Então, tinha 6 opções de laço e 2 opções de caixa. Então, 6 vezes 2, quanto dá? Dá 12. Então, tinha 12 opções de enfeite para o presente da mãe da Karina. João quer comprar um novo celular. Ele está em dúvida entre 4 modelos de 4 marcas diferentes. Então, tem a Samsung, a Motorola, a Pineapple e a Nokia. Tá? Então, não pode pôr os... São parecidos, né, com os modelos, as marcas que a gente tem, né? Cada marca oferece um modelo do celular em 4 cores diferentes. Então, tem branco, preto, prata e dourado. Para ajudar o João a decidir qual será o seu novo celular, construa um quadro de possibilidades para descobrir quantas opções ele tem de escolher. Então, tem o Samsung branco, o Samsung preto, o Samsung prata, o Samsung dourado. Então, coloca a cor e a marca. Então, aonde eles se encontram, junta as duas opções. Então, o Samsung, quando ele se encontra com a linha do branco, é um Samsung branco. O Samsung, quando ele encontra com a linha do preto, é a combinação Samsung preto. Então, cada um desses quadradinhos que se encontram aí é uma opção, é uma possibilidade. Como a gente pode fazer isso numa multiplicação? Então, são 4 modelos são 4 modelos de 4 marcas diferentes em 4 cores. Então, 4 vezes 4, 16. Então, João tem 16 possibilidades de escolha. Nesse caso, eu deixei vocês fazerem essa atividade para a gente já começar a se assemelhar, vai começar a ter
familiaridade com o diagrama de árvore. Então, a Juliana vai em uma festa e ela precisa decidir o que vai vestir. Observe o diagrama de árvore com as peças que ela está pensando em usar. Então, tem essas 3 camisetas e a calça jeans e essas mesmas 3 camisetas e os shorts. Então, uma opção, 2 opções, 3 opções, 4 opções, 5 opções, 6 opções. Então, ela tem 6 possibilidades de escolha para combinar a blusa com a peça da parte de baixo. Como é que a gente faz isso também? A gente pode, do mesmo jeito que a gente fazia antes, multiplicar. Então, ela tem 2 peças da parte de baixo, vezes 3 peças da parte de cima. Então, 2 vezes 3 dá 6. Agora, a gente vai entrar no diagrama de árvore propriamente dito. Então, o diagrama de árvore. A família de Mariana está planejando uma viagem internacional. Para organizar essa viagem, eles precisam decidir se irão viajar durante as férias do mês de julho ou do mês de janeiro. Além disso, precisam escolher qual o país de destino. Após conversarem, eles definiram 4 destinos possíveis. Então, tem Argentina, Austrália, Marrocos ou Portugal. Então, na página 185 e 186 tem todas as imagens dos países de destino. Quantas são as possibilidades de escolha para a viagem da família de Mariana? Para responder essa pergunta, podemos montar um diagrama de árvore. Observe. Então, o diagrama de árvore, por que será que ele tem esse nome? Porque se a gente virar ele parece os ramos de uma árvore, tá? Então, cada primeira opção, a gente monta os raios ligando a outra opção. A segunda possibilidade, a segunda escolha. Então, primeiro, ela tem que decidir se é janeiro ou julho, e depois disso escolher qual os países. Então, a partir de janeiro, ramifica para 4 outras possibilidades. E aí a gente vê as combinações quantas são. Então, tem 2 meses, janeiro ou julho, e cada mês tem 4 opções de país. Tá? Então, 2 vezes 4, quanto é? Então, 8. 2 vezes 4 é 8. Então, ela tem a opção de viajar em janeiro para a Argentina, 1. Janeiro para a Austrália, 2. Janeiro para o Marrocos, 3. Janeiro para Portugal, 4. Julho para a Argentina. Em julho para a Austrália. Em julho para o Marrocos. Ou em julho para o Portugal, tá bom? Então, são 8 opções que ela tem. Então, 2 vezes o 4. Essas possibilidades surgem com a combinação dos 2 meses e 4 destinos diferentes. Observe como podemos determinar a quantidade de combinações possíveis. Então, 2 meses vezes 4 destinos dá 8 combinações. Vou colocar um exemplo aqui. Então, a mãe de Lúcia irá fazer um almoço especial para comemorar em seu aniversário. Pediu que Lúcia escolhesse um prato principal, podendo ser lasanha, rondelli ou cannelloni, e uma sobremesa, que pode ser mousse de chocolate, brigadeiro, torta de limão ou pavê. Construa um diagrama de árvore com as opções que Lúcia poderá escolher. Então, para construir, usem régua, tá? Primeiro de tudo, para organizar bem. Então, tem 3 opções de almoço, de prato principal. Então, a lasanha, o rondelli e o cannelloni. Cada uma dessas opções tem uma opção, tem 4 opções de sobremesa. Então, a lasanha eu posso comer com mousse de chocolate, com brigadeiro, com torta de limão ou com pavê de sobremesa. O rondelli eu posso comer com mousse de chocolate, brigadeiro, torta de limão ou pavê de sobremesa. E o cannelloni eu posso comer com mousse de chocolate, brigadeiro, torta de limão ou pavê de sobremesa. Então, como é que a gente pensa quantas possibilidades são? Então, a gente pode contar. Lasanha mais mousse de chocolate é 1. Lasanha e brigadeiro, 2. Lasanha e torta de limão, 3. Lasanha e pavê, 4. Rondelli e mousse de chocolate, 5. Rondelli e brigadeiro, 6. Rondelli e torta de limão, 7. Rondelli e pavê,
8. Canelone mousse de chocolate. 9. Canelone brigadeiro. 10. Canelone torta de limão. 11. Canelone pavê. 12. Então, tem 12 opções. Outra forma de descobrir isso, como a gente já viu, é a multiplicação. Então, eu pego quantos pratos principais ela pode escolher? Então, 3 pratos principais. E quantas sobremesas? 4. Então, o que eu faço? 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 é 12, igual a gente contou. Então, são 12 opções, 3 pratos principais e 4 opções de sobremesa. Então, 3 vezes 4, 12. 17, vão completar as questões. E no livro de exercícios complementares, vocês vão responder as questões da 99 até a 106. E o que eu peço para vocês, por favor? Lembra que o diagrama da árvore tem uma estrutura parecida com uma árvore. Se vocês não fizerem com essa estrutura, vai ficar errado. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre como construir a estrutura, me procurem, tá? Igual o quadro de possibilidades, era para fazer na estrutura de tabela. Não era para desenhar, não era para pintar, para só colocar as cores. Podia pintar, mas se fizesse em formato de tabela, tá? E se vocês não sabem o nome da cor, então vai colocar cor 1, cor 2, cor 3, tá? Se não sabe a cor do vaso, vai colocar vaso 1 e vaso 2, por exemplo, numa flor, tá? Não precisa inventar um nome para cor, nada, tá? Coloca vaso 1, vaso 2, ou cor 1, cor 2, cor 3, base 1, base, tá? Assim que funciona. Qualquer dúvida, eu não sei como que eu coloco o nome aqui. Me chama, tá? Para não fazer errado e para não ter que fazer de novo. Porque quem fez errado o quadro de possibilidades vai ter que fazer de novo, infelizmente. Aí vocês arrumem um jeito de fazer. Ou faz no folha sulfite e cola em cima, lá na atividade, ou faz no caderno. No caderno já tem as linhas, então é mais fácil. Então, usem régua, tá? Então, muitos beijos e até mais.